Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 1º de outubro e a designação do Vem e Segue-me que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra aqui no livro de 3º Néfi, capítulo 18, o versículo 36 e o versículo 37. Eu escolhi esses dois versículos para compartilhar hoje, para ajudar a esclarecer algumas perguntas, frequentes que eu tenho observado aí em grupos, no WhatsApp, grupos de estudos do livro de Mórmon, perguntas frequentes dentro de canais no YouTube que falam sobre o Vem e Segue-me. Então eu trouxe esse estudo de hoje, espero que possa responder aí as perguntas e possa ser esclarecedor. Bom, o que está acontecendo aqui nesses dois versículos, um pouquinho antes, Jesus Cristo está proferindo ali algumas palavras, ao Pai Celestial, em oração. E após terminar essas palavras, após terminar essa oração, olha o que ele faz aqui no versículo 36 e o 37. Diz assim: E aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus tocou com as mãos os discípulos que escolhera, um a um, até ter tocado todos, e falava-lhe enquanto os tocava. E a multidão não ouviu as palavras que ele disse, portanto não deram testemunho. Os discípulos, porém, testificaram que ele lhe deu poder para conferir o Espírito Santo. Bom, o que está acontecendo aqui é que Mórmon está fazendo um resumo desses registros aqui. E aqui Mórmon ele usa aqui a palavra discípulos, que Jesus Cristo havia escolhido ali alguns discípulos e que ele tocou um a um. Esses discípulos que Mórmon está mencionando aqui é os 12 apóstolos que Jesus Cristo escolheu entre os nefitas ali para administrar o plano de salvação, para administrar as ordenanças de salvação ali ao povo. Então, apesar de Mórmon ter usado a palavra discípulo, talvez ele usou a palavra discípulo aqui, porque discípulo é todo aquele que se batiza na igreja, que fazem convênio com o Senhor, se tornam discípulos de Jesus Cristo. Mas eu acredito que ele usou essa palavra discípulo aqui para diferenciar dos 12 apóstolos de que Jesus Cristo escolheu lá em Jerusalém. Bom, mas aqui realmente está falando dos 12 apóstolos escolhidos aqui nas Américas. E aqui é mencionado que a multidão não deu testemunho do que Jesus Cristo disse a eles, porque eles não ouviram. Porém, os próprios apóstolos aqui, eles falaram que Jesus Cristo deu poder a eles para conferir o Espírito Santo. E mais que isso, Jesus Cristo conferiu chaves a eles para organizar o trabalho de salvação entre eles ali, entre o povo ali. Por exemplo, eu tenho o sacerdócio de Melquisedeque. Então eu posso realizar batismo, eu posso conferir o Espírito Santo. Porém, eu não posso ir aqui no Guarapiranga, ou num lago, no Parque do Lago aqui, ou num rio, ensinar algumas pessoas ali sobre o Evangelho, e se a pessoa se demonstrar arrependida, eu não posso batizar essas pessoas ali naquele momento. Porque ainda que eu tenha o poder para batizar as pessoas, eu não tenho as chaves para o batismo. Então, ainda que o sacerdócio, dentro do sacerdócio, existe chaves dentro desse sacerdócio. Então, quem tem as chaves de organizar o batismo, é o presidente da missão que tem essa chave. Então, eu teria que pedir permissão para eles. Ele vai enviar missionários ali, pregar o evangelho, certificar que a pessoa foi ensinada, que está entendendo os princípios que foi ensinado, se ela se comprometeu. Então, dentro do sacerdócio existem chaves também. Então, eu acredito que aqui Jesus Cristo ele passou essas chaves a esses 12 aqui também. Tá bom? E uma das perguntas frequentes que as pessoas estão falando são isso, mas tinha apóstolos lá em Jerusalém, tinha aqui também, Como que tinha dois profetas ao mesmo tempo, Então, essas perguntas frequentes que eu quero trazer hoje aqui, porque o que acontece? O coro dos 12 apóstolos que nós temos hoje em dia, e a primeira presidência, todos eles são apoiados como profeta, videntes e reveladores. Todos eles são apoiados. Todos eles têm todas as chaves do trabalho de salvação aqui na Terra. Porém, eles delegam essas chaves, tá bom? O presidente da igreja, que é o presidente Nelson, ele pode exercer todas essas chaves ali.
Os outros têm as chaves, né, mas eles não podem exercer todas essas chaves ali. Eles têm que ser dirigidos sobre a primeira presidência, sobre o presidente Nelson ali. Então, uma das perguntas frequentes, né, que fizeram é como que é chamado um profeta? Tá bom? Então, vamos supor que o último profeta morreu, né? O presidente foi o Thomas S. Monson, morreu. Aí o presidente Monson, junto com os dois conselheiros dele, formava a primeira presidência. Quando o profeta morre, a primeira presidência se dissolve entre os 12 apóstolos. Então são 12 apóstolos com o presidente da igreja, que é o profeta, mais os dois conselheiros dá 15, né? Então, com um que faleceu, então dissolve a primeira presidência, todos voltam ali para o coro dos 12 apóstolos, e o mais velho de apostolado, ele é chamado ali como presidente da igreja, tá bom? Então não é o mais velho de idade, é o mais velho de tempo de serviço dentro do coro dos 12 apóstolos, tá bom? Então esse vai ser o profeta da igreja. Por exemplo, o mais velho que nós temos hoje é o presidente Nelson, por isso ele foi chamado ali como presidente cabeça da igreja. E depois do presidente Nelson, se ele falecer, quem é? É o presidente Oakes, né? Dallin H. Oakes. Só que o Dallin H. Oakes, o segundo mais velho dentro do coro dos 12 apóstolos, seria o presidente do coro dos 12 apóstolos. Mas como o presidente Nelson chamou o Dallin H. Oakes como conselheiro dele, como primeiro conselheiro, então fica o segundo mais velho de apostolado como presidente interino, né? Ou seja, presidente em exercício ali dentro do coro dos 12 apóstolos, que é o M. Russell Ballard, né? Então ele está como presidente interino ali, presidente em exercício dentro do coro dos 12 apóstolos. Então essa questão de que as pessoas falam, né? Algumas pessoas falam, não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. Tem partes nas escrituras que tinham e eu queria compartilhar algumas delas aqui, tá bom? A forma que Jesus Cristo, né, organizou a igreja dele aqui na Terra é exatamente para que não haja campanha, né? A gente não fique querendo votar ou torcer quem vai ser o próximo profeta ou coisa assim. Aliás, né, até mesmo nessa pandemia, né, eu ouvi um membro compartilhar comigo falando, olha, não é por acaso que o presidente da igreja, em plena pandemia, ele é um médico, né? Que o presidente Nelson, ele é médico, ele foi cardíaco, né? Ele fazia cirurgias cardíacas. E a pessoa comentou sobre isso comigo. Talvez não seja coincidência, realmente, mas o que eu tenho para falar é o seguinte, que não importa a profissão de quem está na frente da igreja. Poderia ser um fazendeiro, poderia ser um arquiteto, né? Poderia ser uma pessoa que faz Uber, não importa. O que importa, né, é o que? É a pessoa ter a direção do Senhor, estar disposto a receber revelação do Senhor e passar essa vontade. Então não importa se a pessoa é fazendeiro ou qual é a profissão da pessoa. Bom, só para deixar bem claro aí, a idade também não importa, nada disso importa. Importa realmente que foi chamado por Deus, tá bom? Então, é dessa maneira que o Senhor instituiu para que não haja campanhas, né, de quem vai ser o próximo presidente ou coisa assim. Então, já fica determinado aí. Bom, nas escrituras aqui, uma das escrituras, quando só havia um profeta, está lá em 1 Reis 18, 22, né, que é quando Elias diz assim, ó, então disse Elias ao povo, eu só fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então aqui é mencionado, né, que Elias ele era o profeta de Israel e que tinha de um deus falso chamado Baal, né? Existia 450 profetas ali e Elias realmente falou, só eu fiquei por profeta em Israel. Então algumas pessoas pegam essa escritura, né, e pode pensar, tá vendo? Só pode ter um profeta de cada vez. Mas na verdade não é assim. Tem outras escrituras, por exemplo, eu peguei aqui, quando na época que Moisés ele era o profeta, também tinha um outro profeta chamado Balaão.
tá bom? E esse profeta Balaão, né? Balaque, ele foi até esse profeta Balaão e ofereceu dinheiro a ele para amaldiçoar o povo de Israel, né? Aquele povo que Moisés tinha tirado lá do Egito por meio do Mar Vermelho. Então, Balaque ofereceu dinheiro para o profeta Balaão. Então existia o profeta Moisés e também tinha Balaão, que era um profeta. Na mesma ocasião, contemporâneos, na mesma época. No livro de Mormon, nós temos lá em Mosias 26, na época em que Alma ele era o profeta e Mosias, que era o rei, também era profeta. Então Alma, né, ao ver o povo em iniquidade ali, pegos em alguns pecados, levou até Mosias lá e pediu para que Mosias julgasse aquele povo. Porém, Mosias falou que não julgaria, né? Essas foram as palavras do rei Mosias. O rei Mosias, ele era um rei e também ele era um profeta. E diz assim o versículo: Mas o rei Mosias disse à Alma: Eis que não os julgareis, entrego-os, portanto, em tuas mãos para serem julgados. Ou seja, o rei Mosias, que era o profeta presidente, né? Alma ele levou lá, falou, levou a questão do povo ali, tem esses aqui para ser julgado por causa das iniquidades, mas o profeta Mosias, ele delegou, ele pegou e falou, não julgareis, entregue em suas mãos para que vocês julguem, né? Então ele passou ali as chaves para que ele pudesse exercer aquele trabalho ali de arrependimento e ajudar as pessoas, tá bom? E também tem lá em Apocalipse 11, quando o Senhor ele vai levantar duas testemunhas lá em Jerusalém, né? Que vai ser nos final dos dias, ali no final dos tempos, ele vai levantar duas testemunhas que são testemunhas especiais, vai ser dois profetas. Então nós temos os profetas, vai ser levantado dois profetas lá. Teve épocas no livro de Mormon que tinha mais de dois profetas, na Bíblia também tem. Então era essas perguntas frequentes que as pessoas têm que eu queria responder hoje, tá bom? É possível sim, e temos, né? Hoje em dia nós temos 12 profetas e a primeira presidência, 13, ou seja, 15 profetas ao mesmo tempo. Eu presto meu testemunho que esses são profetas de Deus. Cada vez que eu vejo a conferência, eu vejo esses homens escolhidos por Deus, preocupados com o meu bem-estar, preocupado, né, em eu me esforçar para me tornar mais semelhante ao meu Salvador. Então eu sei que eles estão preocupados com isso. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.